Então, queridos, há um evento um pouco emblemático que aconteceu com Jesus. Na semana, a famosa semana que a gente conhece como Semana da Páscoa, a última semana de Jesus. Ele entra em Jerusalém, ele é aclamado como rei, como aquele que vem em nome de Davi, e o povo se alvoroça, se ovaciona Jesus Cristo. Ele entra montado num jumentinho, e ele é recebido como rei, mas ele não é recebido no templo. E aí Jesus, depois desse evento, isso foi no domingo. Depois desse evento, Jesus se retira para a cidade de Betânia. E depois de Betânia, no outro dia, ele volta para Jerusalém. É a última semana de Jesus, aqui na terra, como limitado a este corpo físico. E aí ele, quando vai chegando perto de quando ele vai chegando perto de Jerusalém, ele vê uma figueira. E a figueira estava cheia de folhas. E esse detalhe é importantíssimo. E Jesus se aproxima dela porque estava com fome. E ao se aproximar, ele verificou que aquela figueira estava sem frutos. E ali, naquele momento, ele amaldiçoou aquela figueira. E aquela figueira secou totalmente. Naturalmente, se Jesus fizesse hoje isso, ele seria lacrado, ele seria cancelado, ele seria condenado pelos ambientalistas, por tanta gente, porque hoje uma árvore, não estou dizendo que a árvore não esteja a ser arrancada, nem que animal tenha que ser maltratado. Eu estou dizendo que hoje, muitas vezes, um animal ou um vegetal tem muito mais valor do que um ser humano, infelizmente. Mas Jesus faz isto. E Jesus quer trazer uma mensagem muito importante para Israel naquele momento. Veja, durante 3 anos, Jesus desenvolveu o seu ministério. E agora ele está vivendo os últimos momentos. E este ato de Jesus é muito emblemático. Muito emblemático. Porque Jesus, ao se aproximar daquela figueira, ele estava com fome e ele tinha perspectiva de encontrar algum fruto. Apesar que quando a gente vai, Mateus narra assim, e Marcos, ele narra dizendo que não era tempo de figos. Mas apesar disso, não era tempo de figos porque o figos naquela época, ou nessa época, continua a mesma lei, né? Normalmente acontece no mês de junho na Palestina, onde vão os melhores frutos são produzidos, né? São dados pelas figueiras. Mas ali onde Jesus estava, havia um pré-figo, que não tinha o valor do figo que acontece em junho. E Jesus está mais ou menos no mês de abril, o que aconteceu. Mas tinha um pré-figo que as pessoas comiam, se alimentavam dele. E Jesus olha para aquela figueira e diz assim: olha, pelas folhagens, as folhagens estavam grandes, e a figueira tem uma característica interessante, porque quando ela deixa de produzir, as folhas dela caem, ela fica quase como uma árvore seca. E depois ela começa novamente a florescer. E aí começa a aparecer as folhas, ela se enche de folhas, e daí vai produzir os frutos. Então, quando as folhas começam a crescer, significa que está perto da produção dos frutos. E Jesus olhou para aquela figueira, ela estava em condições de produzir frutos, mas ela não tinha frutos. Ela não tinha frutos. E Jesus estava, nessa forma, entregando uma mensagem emblemática para Israel. Durante 3 anos, Jesus ministrou a Israel. Ele iniciou o seu ministério, ele ministrou a palavra, ele trouxe o reino de Deus, ele abençoou vidas, ele salvou vidas, ele curou vidas. Mas esse mesmo Israel não estava
não apresentava frutos de arrependimento. E é por isso que Jesus disse: olha, você está amaldiçoada. E Jesus estava dizendo: por você não produzir frutos, só produzir folhas, você está amaldiçoada. Você perdeu a sua posição nesse sentido do reino de Deus. Você perdeu a posição. Israel perdeu a posição. Apesar que Deus vai tratar de Israel ainda. Mas naquele momento Jesus estava dizendo: acabou aqui esse vínculo, essa esperança, essa perspectiva de que Israel pudesse produzir frutos. É por isso que para Jesus, naquele momento, Israel secou. Acabou. Porque na realidade, quem vai buscar um fruto, quem vai buscar, por exemplo, uma mangueira, vai buscar manga. Se você vai no abacateiro, você vai em busca de abacate. Israel precisava produzir frutos de justiça, frutos para o reino de Deus. Mas Israel, durante toda a sua vida, só produziu folhas, se tornou estéril. E as folhas representam aqui a religiosidade de Israel. Só produz religiosidade. E Jesus estava cansado dessa religiosidade, desse sacrifício, essas coisas, desses mandamentos humanos. E que eles não conseguiam entender o que Deus estava querendo deles. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Porque daí muda uma perspectiva. Sai de Israel e vai para outras pessoas. Então, naquele momento que Jesus amaldiçoou e aquela figueira seca, Deus está dizendo: olha, acabou. O tempo de vocês passou. Passou. Vocês não produziram o que deveriam produzir para o mundo, como nação, como reino de Deus. Vocês apenas foram religiosos, assim como qualquer outra nação. E o propósito de Jesus era que Israel fosse também luz para as nações. Que Israel fosse referência para as nações. Mas Israel não percebeu isso. E se fechou, se trancou na sua própria religiosidade. Sendo uma nação totalmente exclusivista. Onde não se abria para outras pessoas, para outros. E o projeto de Deus era um projeto mais abrangente, mais amplo. E aí acabou por não produzir frutos. E sabe, queridos irmãos, eu queria nesses 3 domingos agora, até a nossa ceia, eu queria ministrar sobre frutos. Porque agora somos nós como igreja, que temos a obrigação de produzir frutos para o reino de Deus. Nós fomos chamados para produzir frutos para o reino de Deus. Nós não fomos chamados para produzir folhas. Nós não fomos chamados para sermos religiosos. Não, nós fomos chamados para termos o nosso mundinho dentro da igreja, mas nós fomos chamados para produzir frutos. E por que fruto é tão importante para Deus? Por que é tão importante? Jesus vai falar sobre isso. Quando Jesus fala lá em João capítulo 15, por favor, coloque lá, João capítulo 15, versículo 8. Olha o que Jesus fala. 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito fruto. A primeira coisa
que quando a igreja produz fruto é que glorifica a Deus. E nós fomos chamados para glorificar a Deus. A minha vida e a sua vida tem que ter frutos para, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus. E glorificar a Deus, aí você vai dizer, mas eu como pastor, eu boto os versículos lá na minha casa, na minha porta tem lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu glorifico, onde eu chego eu falo um versículo. Eu digo alguma coisa. E hoje as pessoas se enganam muito com esse palavreado, com essas coisas de apenas estar falando, mas na realidade nós estamos cometendo o mesmo erro de Israel, nós estamos produzindo folhas. Porque Jesus vai complementar, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão o quê? Meus discípulos. Jesus disse que, lá no Sermão da Montanha, ele disse acerca dos falsos profetas, ele disse assim, esses homens têm pele, são lobos vestidos de pele de ovelhas, e ele disse que a gente poderia saber quem eram esses homens, a gente poderia identificar pelos frutos que eles produziam, não é verdade? Pelos frutos que eles produziam. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vocês serão meus discípulos, pelos frutos que vocês irão produzir. Que frutos está produzindo? Eu não sei se você estava aqui no culto do dia 31, mas eu fiz um desafio àqueles que estavam aqui. Eu falei e disse, olha, normalmente no começo do ano, no ano que se termina, a gente faz uma porção de promessas. E são válidas, a gente pode fazer essas promessas. Aí eu tenho que emagrecer tantos quilos, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou fazer aquilo. Eu não sei se você, quem estava aqui no dia 31? Estão lembrados que eu falei isso? Então, você faz uma porção de promessas para o próximo ano, e eu desafiei a igreja a fazer promessas espirituais, numa dimensão espiritual, que você pensasse no reino de Deus e dissesse, este próximo ano vai ser diferente a minha vida espiritual. Eu não vou ser o mesmo neste ano. Eu vou crescer espiritualmente. Eu vou me aproximar mais de Jesus. Eu vou me dedicar mais ao seu reino. Eu vou vivenciar mais a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, é a família de Deus, que é o templo do Espírito. Foi esse o grande desafio que eu fiz para cada um. E eu fiz para mim mesmo. E eu estou numa luta, querendo cumprir isso. E tudo isso tem tudo a ver com produzir frutos, irmãos. Tem tudo a ver com produzir frutos. Porque Deus espera de mim e de você frutos. Você imagina que você não é, agora nós somos uma videira. A igreja é a videira. A igreja não é mais a figueira. Mas por um momento, pense que você é aquela figueira que está na beira da estrada ali. E que Jesus se aproxima da sua vida. E olha para a sua vida, só Ele pode olhar. E Ele olha e diz assim, que fruto você tem para me apresentar? Na sua vida, qual é o fruto que você apresenta para mim? E a pergunta é, o que você tem para apresentar a Jesus? Senhor, eu estou nos cultos de domingo. Eu faço isso, faço aquilo. É pouco. É muito pouco, nós vamos ver nessas 3 semanas. É muito pouco daquilo que Jesus quer na nossa vida. E essa questão de fruto é extremamente importante. Está aqui fundamentado no versículo 8 do capítulo 15. Jesus está dizendo, os frutos, muito fruto, glorifica a Deus. Quantos querem glorificar o nome do Senhor? Então aprenda a produzir fruto, meu irmão. Aprenda a produzir fruto. Jesus, Deus não se impressiona daquilo que a gente fala, da boca para fora. Deus nunca se impressionou com Israel. Deus disse assim, vocês me louvam com a boca, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Não tem nada a ver comigo.
mas louvavam, e ninguém louvava mais a Deus do que os religiosos de Israel. Eles iam para as praças, oravam, eles cantavam, mas Deus olhava para o coração de cada um deles, e olhava que cada coração estava totalmente longe. O coração de Israel estava longe, é por isso que essa figueira foi queimada. Então a pergunta hoje, neste momento agora, para mim e para você, se Jesus neste momento olhasse para você e dissesse assim: que fruto você me apresenta? Você vai dizer que veio ao culto de domingo às 18 horas? Eu venho ao culto de domingo às 18 horas. Não, não é isso que Jesus está perguntando. E nós vamos ver aqui, hoje eu vou começar com o primeiro aspecto do fruto. E o primeiro aspecto do fruto está naquilo que Jesus está falando para os seus discípulos, aqui no capítulo 15. E eu queria fazer a leitura no capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Por favor. Vai ser o primeiro aspecto, depois eu vou desenvolver nos próximos domingos os dois outros aspectos. Vamos ler juntos então? Olha o que Jesus diz, capítulo 15, versículo 1 a 8. Não, 1. Primeira coisa, ele se define. Ele diz quem é ele. Ele está dizendo: eu sou o quê? Eu sou a videira verdadeira. Aí ele vai começar agora a definir o papel do pai com essa videira. Ele diz: e meu pai é o agricultor. Amém? Aí ele vai começar a falar: todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem corta? O agricultor. E todo que dá fruto, o que ele faz? Poda. Para que aconteça? Para que dê mais fruto ainda. Vamos lá. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vamos em frente. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Não é na igreja, é na videira. Quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Jesus. Não é a igreja, é na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem é a videira? Mais uma vez, vamos lá. Bem didático, bem didático. Quem é a videira? Quem são os ramos? Diga: eu sou o ramo da videira. Aleluia. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Agora vem o versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Precisa desenhar mais? Precisa desenhar? Eu acho que está bem acessível para cada um de nós. O que Jesus está falando aqui? O que ele está falando aqui, se a gente for trazer de volta o nosso conceito de igreja que nós estamos vivendo, Jesus está dizendo assim: cresça na vocação. Sim ou não? Cresçam na vocação. E como é que eu vou crescer nessa vocação? Como é que eu cresço, irmãos? Eu cresço quando eu estou na videira, quando eu recebo da videira. E qual é o sinal que eu estou na videira? É quando a palavra dele está em mim. É quando eu me relaciono
com Jesus Cristo. É quando eu busco a Jesus na minha vida. Eu não estou falando aqui, irmão, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o Senhor. Eu estou falando do que eu busco na minha vida, verdadeiramente. Aquilo que é importante para mim, como ser, como crente, como cristão. Aquilo que é a minha razão de vida. É aquilo que eu luto, que eu busco, que eu tenho fome, que me faz falta, que eu desejo arduamente, com o coração, com a vida. Ele é tudo para mim. E essa busca é uma busca pessoal. Jesus está falando dos ramos. Ele está falando de cada ramo, porque ele diz, aquele ramo que não estiver, ele seca, ele é queimado, é jogado para fora. Isso significa de forma pessoal, não é a igreja, por enquanto. O que Jesus está falando é para mim e para você, como cristão, como discípulo de Jesus. E a gente só vai ser esse discípulo de Jesus quando a gente o busca, quando a gente tem sede de Deus na vida da gente, quando a gente tem o prazer e a alegria de estar com Deus, de orar, de buscar, de ler a sua palavra, de introjetar esta palavra em nossa vida. O apóstolo Tiago diz assim: recebei com mansidão a palavra que em vós é implantada. Não é uma palavra simplesmente que atinge a minha mente, mas que atinge o meu ser ontológico, como um ser total, que faz efeito em todas as minha vivência. Esta palavra que modifica, como diz o apóstolo Pedro, por favor, coloque aí, 2 Pedro 1:4, bote 3 e 4, por favor. Olha que Pedro fala: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus nos dá, o seu divino poder, Deus está o tempo todo nos dando do seu poder, da sua graça. Nós é que não recebemos, irmãos. O defeito não está naquele que dá o poder, o defeito está no vaso. O vaso que não quer receber. Nos deu, estamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso não é religião, não é um culto, não é vir um domingo, é uma vida entregue a Cristo Jesus, para sermos discípulos de Jesus verdadeiramente. Esse é o desafio. Ponha em você alvos espirituais em 2024. Diga: eu quero crescer espiritualmente. Eu estou cansado dessa vidinha de cultos, de domingo, núcleo de convivência. Eu quero mais e mais de Cristo na minha vida. Oh, aleluia. Eu não quero ficar cambaleando entre dois pensamentos, para lá e para cá. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser um discípulo de Jesus, cuja palavra está implantada no meu coração. Veja o que diz o versículo 4. Dessa maneira, que maneira? Quando a gente recebe este poder, quando a gente toma posse deste poder, quando a gente busca este poder. Mas não é o poder para se exibir dentro da igreja, né? Como muita gente, mas é o poder que age no nosso coração, é o Espírito trabalhando na nossa vida, é o Espírito transformando o nosso ser, de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. É esse abrir o coração, é se render a Ele, e dizer: Senhor, cumpre em mim o teu querer e o teu efetuar. Tem que ter coragem para isso, irmão. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Mas faça isso. E o que é que vai acontecer? Dessa maneira, dessa que eu falei agora, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Quantas promessas você tem na sua vida aí? Você tem promessa.
Talvez seu pai lhe fez promessa, sua mãe tem uma boa herança para você, tem alguma coisa boa para você. O seu trabalho disse, olha, alguém do seu trabalho disse, se você continuar nesse caminho, você vai chegar lá. Você vai ser o chefe um dia aqui. Você vai ganhar a posição lá. Que Jesus está dando aqui preciosas promessas para as nossas vidas, do ponto de vista espiritual. Está entendendo? Quando eu li que os pastores estão aqui para edificar o corpo, para edificar as pessoas. Esse é o papel. E aí quando eu me desanimo, quando eu penso que diz, poxa, eu prego isso tanto tempo. Quando eu começo a dizer, acho que é melhor nem pregar mais. Para quê? Eu começo a entender que Paulo e Pedro dizem assim, eu vou repetir até a cabeça dura do meu irmão abrir e o Espírito ter liberdade nesta vida. E ele diz, preciosas promessas para que por elas, olha só irmãos, para que por elas vocês se tornassem. Queridos, não é participar, é tornar. Está entendendo o que eu estou falando? Você não vai participar como um visitante. Você é convidado para se tornar igual a Ele. Isso é sério. Se tornar participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Pedro está dizendo isso, o desafio é grande, mas é maravilhoso. E a gente só entra nessa plenitude de Deus. E outra coisa, nessas religiões, seitas, normalmente você tem um ritual de acesso à espiritualidade. Você vai ver essas religiões, eles criam esses rituais. Não, você tem o livre acesso. Nós cantamos hoje aqui, nós temos o livre acesso pelo sangue de Jesus Cristo. Esta promessa é para mim como pastor, é para você, meu irmão, minha irmã, é para todos nós aqui, para todos os jovens, para todos os adolescentes, para todas as crianças, para todas as mulheres, é para todos nós. Deus está disponível para nossas vidas, irmãos. Sabe, não é disponível. Qual é a minha resposta para Ele? Essa que é a pergunta. Qual é a resposta? Ele já fez tudo o que podia fazer por mim e por você. Ele deu o seu divino poder na sua vida. Ele lhe colocou o Espírito dele na nossa vida. Ele nos selou com esse Espírito maravilhoso, extraordinário, que é capaz de transformar o mais vil pecador no santo de Deus. Essa graça que não depende do que eu faço, não tem mérito, mas é misericórdia pura, é amor puro de Deus na nossa vida. Ai, irmãos, precisamos fazer 2024 diferente. Precisamos fazer diferente. A primeira coisa aqui que eu quero produzir frutos, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender que eu tenho que estar na videira. E o meu propósito de vida é sempre me manter nela. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês. Primeiro é, se vocês estiverem em mim, porque a videira está aqui, irmãos. Cabe a nós estarmos aqui na videira. A nossa luta. Sabe, essa é a luta do inimigo. Essa é a luta do inimigo. O que o inimigo quer é que você se afaste da videira. Que você seja um galho fora da videira. Porque ele sabe que esse galho fora da videira, com o passar do tempo, vai secar. E quando seca, aliás, quando ela seca, acabou, só serve para queimar, jogar na fogueira. Galho seco não produz frutos, irmãos. Galho seco não produz frutos. Galhos fora da videira, fora da planta, não produz. Muitas vezes Deus tem que lhe podar. E você tem que aprender. Às vezes Deus quer lhe podar, lhe fazer crescer.
E às vezes esse crescimento dói, machuca, nos traz experiência, mas também vai nos dando rigidez espiritual, fortalecimento na fé, crescendo na graça. Então não reclama daquilo que você passa na sua vida. Às vezes nós entramos em dúvidas, às vezes nós pensamos assim: quantas vezes eu pensei na minha vida? Para que eu estou fazendo isso? Será que isso é verdade? Porque o inimigo é o tempo todo jogando dardos inflamáveis na minha mente e na sua mente. O papel dele, eu não estou reclamando dele, porque é o papel dele. Querer te tirar da videira, te afastar da videira, que é Jesus Cristo. E às vezes, ele consegue, mantendo você dentro da igreja. Aí você pensa que está na videira, mas você está na igreja. E aí você passa esse galho seco dentro da igreja. Sabe aquele galho improdutivo, que não produz nada? Quem está na videira, irmão, sabe, sente alegria. Eu não venho ao culto por obrigação. Eu não estou aqui porque eu tenho que vir aqui. Eu venho aqui porque o primeiro aspecto é que o povo de Deus, essa videira que estou vendo aqui hoje à noite, eu poderia estar aqui sozinho orando, mas eu estou vendo vocês, cada um de vocês, eu estou vendo aqui a videira cheia de ramos maravilhosos, extraordinários. Eu estou vendo isso aqui. Oh, aleluia! Eu estou vendo essas videiras aqui. Eu estou vendo o caule que é Jesus Cristo. Aleluia! Eu estou vendo que alguns estão fora, que precisam ser tomados, e é nós, como os ramos aqui, que trazemos você, aquele que se afasta, para dentro da videira, para perto da videira. Isso será o motivo da próxima mensagem. A primeira mensagem para o fruto é estar na videira. Jesus disse: se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Mas pastor, eu sou, irmãos, até pastor, teve um momento na minha vida que eu não gosto de falar dos outros, eu quero falar da minha vida. A Ana reclama comigo: você está muito mal, testemunho de você. Mas eu estou dizendo, são de experiências que eu passo. Eu já passei num momento da minha vida que eu como pastor, estava árido. Eu estava me sentindo, me acostumando a ser aquele galinho seco ali do lado. Entrando no sistema humano de igreja, de convenção, pastor Albérico. A gente muitas vezes entra nessa política de convenção, e a gente fica ali e vive aquele mundinho político. E a gente pensa que está fazendo o reino de Deus. E muitas vezes assim, eu estou dizendo porque eu já fui secretário da CEDIF. A gente vai, e o diabo vai dizer assim: é isso mesmo, vai lá, rapaz, você dá o cara, você tem uma palavra boa, cara, você faz a diferença nessa instituição. E a gente vai se trocando, vai pensando que a gente está na videira e não está. Até que para tudo. E eu parei mesmo. E disse: não. O mais importante aqui é Jesus na minha vida. É isso que eu tenho que cultivar, isso eu tenho que ter cuidado na minha vida. Eu tenho que ter cuidado e olhar o dia todo, vigiar e orar. Vigiar, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí a gente fica contando pecado. Não é isso, porque pecado nós pecamos. E o diabo adora colocar sentimento de culpa na gente. A gente já se culpa, e o diabo potencializa a culpa. Mas nosso examinar deve ser aquilo, na ceia, quando você vai se examinar, eu vou lhe desafiar também, para este ano, você chegar na ceia do Senhor, e você se examinar: como é que estou na videira? Como é que está a minha posição na videira? Qual é a minha relação com Jesus Cristo? Como é que eu estou vivendo Jesus? Como é que eu vivo Jesus na minha casa? Como é que eu vivo Jesus nos meus relacionamentos? Como é que eu vivo Jesus no meu trabalho? Como é que eu vivo Jesus
onde eu estou. O que é essa videira na minha vida? Sem ela, eu não sobrevivo, eu não tenho seiva santa na minha alma, no meu espírito, eu não me alimento. E a minha tendência é secar. Galho seco. Mas eu tenho uma boa notícia aqui. De galho seco, Deus renova. Ele refez ossos secos num grande exército. Ele pode transformar a sua vida nesta noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Porque o seu divino poder, porque sua divina graça está aqui neste lugar, irmãos. E nós temos o acesso pelo sangue do Cordeiro. O que é que preciso, pastor? Não precisa nada, precisa apenas um coração compungido, um espírito quebrantado. Não precisa sacrifício. Olha que coisa linda. Imagina se Deus disse assim: olha pessoal, vocês aqui vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que andar, coisa simples, você vai dizer coisa simples, mas vamos fazer de joelho aqui, vamos de joelho aqui, todo mundo de joelho, orando aqui de joelho, vai até lá e volta aqui. Vocês começam por aqui fazendo uma fila indiana e nós vamos fazendo no culto aqui de joelho, todo mundo orando. E quando chegar aqui está todo mundo limpo, está todo mundo com Deus. Com certeza, todo mundo, se é aquele bando de criancinhas se ajoelhado aqui, não precisa disso, irmãos. O que Jesus está esperando de mim e de você é seu coração aberto. Basta dizer para Ele: eu quero, Jesus, mais de Ti. Eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Eu quero viver mais contigo, Senhor amado. Sabe, coloca lá o versículo 4 novamente, por favor, de 2 Pedro 1,4. Coloque lá, por favor. Essa palavra é muito maravilhosa. Olha só, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas, preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção. Fugissem da corrupção que há no mundo. Você quer fugir do mundo? Tem gente que fica lutando contra o mundo. Você não vai vencer. Não vai vencer. Tem gente que fica lutando contra a carne. Não vai vencer. Coloca coisa na sua cabeça, pensamento positivo: agora eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, eu não vou fazer. Despreocupa, meu irmão, despreocupa, relaxa, em nome de Jesus. Faz o que Tiago falou: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro é sujeitar a Deus. E o que é sujeitar-se a Deus? Sujeitar-se a Deus é permanecer na videira. É na videira. Luta nós vamos ter. Nós vamos ter luta conosco mesmo, com o nosso interior, com nossa carne. Vamos ter luta. Mas você está aqui, vai ali, você vai começar a se entregar a Jesus. Você vai colocar, você tem uma hora que você vai cair, mas você não vai permanecer prostrado. Você vai se levantar e você vai se colocar. Ninguém me tira desse lugar. Ninguém me tira desta videira. Eu vou estar na figueira, doa quem doer, eu vou segurar na figueira, eu vou me abraçar, sabe? É aquela pessoa que está morrendo e alguém joga uma boia e o cara abraça ali. Isso é fome de Deus. É fome de Deus. Agora, se a gente fica entre a videira e o mundo, o que é que ele está falando? Fugir da corrupção. Irmãos, corrupção do mundo é aquilo que corrompe o nosso ego. É o que nos torna egoísta, amantes deste mundo, dos prazeres. Não estou falando de sexualidade, não. Estou falando de sistema deste mundo. Onde você se sente importante, você se sente maravilhoso. E o diabo sabe jogar isso com essa arte. Ele é muito ardiloso. Ele sabe jogar com o nosso coração. Ele tentou jogar com Jesus Cristo. Tu acha que ele vai te dispensar? Ele não abriu mão de tentar Jesus. Você acha que vai ser o maravilhoso? Não. Agora você precisa tomar posições diante de Deus. Você precisa tomar posições diante do inimigo.
Precisamos. Essa é a luta. Quando você toma posição, você toma em nome de Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro que nos protege, nos defende. É o sangue do Cordeiro que está sobre nossa vida. Mas eu estou firme. Eu vou cair, eu vou pecar, vou, mas eu me mantenho firme, eu volto para a minha posição. Sabe aquele João Teimoso? Já viu aquele João Teimoso? As crianças brincavam com o João Teimoso. Aquele boneco que você dava um murro aqui, ele, pum. Aí o boneco ia lá e voltava, pum. Aí dava para cá, pum, vai para cá. Crente tem que ser João Teimoso para o diabo. A gente vai levar pancada, a gente vai levar bufetada, vai levantar. Quase que eu digo outro nome aí. A gente vai levantar. Mas João Teimoso, não me tira. Inimigo, você não me tira. Mundo, você não me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, viu aquelas brincadeiras de criança? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então é isso, irmãos. E sabe que o Espírito de Deus que habita em mim fortalece o nosso homem interior. A palavra de Deus, Paulo diz assim, que o Espírito nos fortalece o homem interior. Mas essa disposição de abrir o coração para o Espírito Santo é nossa. E aí a gente abre o coração, aí o Espírito começa a agir. E do menos você espera, o Espírito começa a fortalecer você. E você vai vencendo a pornografia, vencendo o desejo de ser rico, vencendo. E você vai entendendo na sua consciência que o melhor que você faz é servir o Senhor e estar debaixo das maravilhosas promessas de Jesus Cristo. Aí sua vida muda. E você vai treinando, vai treinando. Daqui a pouco você treina. E daqui a pouco nós vamos fazer um curso de discipulado. E você começa a treinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. E vai trabalhando, e vai ajudando. E o reino vai se fortalecendo. A igreja vai se fortalecendo. Irmãos, Jesus precisa de uma igreja forte. Uma igreja dedicada, uma igreja entregue. Uma igreja que seja ramos verdadeiros. Ramos que estejam presos na videira. Amém, irmãos? E eu estou ficando muito cansado. E eu quero que você se levante agora em nome de Jesus. Aleluia. Entendeu aqui? O primeiro aspecto do fruto é videira. Lembre-se, um dia, todos nós estaremos diante dele. E ele vai perguntar: quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Isso é muito sério. Porque não é a nossa performance religiosa que vai nos salvar. Não é o que a gente faz em termos religiosos. Claro que a igreja, e vamos ver na próxima, que a igreja faz parte do fruto. Na próxima mensagem. Mas a pergunta aqui para mim é para hoje. E o desafio: podemos crescer, podemos nos fortalecer na videira, irmãos? Quantos querem fortalecer nessa videira? Que é Jesus Cristo. O que é, pastor? O que eu preciso fazer? Oh, graças a Deus. Basta você se entregar, você colocar o seu coração. Você, lembra que eu falei? Faça alguma promessa, faça algum sentido, um pacto com Jesus. Diga: Senhor, e Jesus leva a sério aquilo que você fala. Diga: Jesus, este ano eu quero mais de Ti, eu quero me fortalecer, eu quero estar na videira, eu quero produzir fruto, Senhor. Eu quero produzir fruto. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser apenas aquele que apresenta folhas aqui. Eu quero produzir frutos. Agora, vou fazer, aqui nós estamos em família. Se alguém aqui está se sentindo seco, Deus está aqui neste lugar e a videira está neste lugar. Sabe, isso é que é o lindo. Porque Jesus diz assim: de maneira alguma lançarei fora aquele que vê a mim. Jesus diz isso. Jesus disse. Basta que a gente reconheça. E eu quero orar pela sua vida. Mas antes eu quero orar por alguma pessoa que nunca viu falar de Jesus.
da videira. Se tiver alguém aqui, tem alguém que quer se ligar a essa videira que é Jesus Cristo, não a igreja Betel, mas a Jesus. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Tem alguém? Esta é a primeira oportunidade, primeiro convite que eu gostaria de fazer hoje para a igreja. Você que está em casa também, você pode tomar uma decisão. Segunda, feche os seus olhos. Por favor, Cristiano. Olhe para você mesmo e olhe que tipo de ramo você está sendo. E se você quer, neste ano, ser um ramo diferente, podemos começar este ano desta forma, sendo diferentes. Como é que nós podemos fazer? Tomando decisões na nossa vida, abrindo o nosso coração para Jesus, dando oportunidade para o Espírito de Deus que está neste lugar. Se você quer isso, eu quero convidar que você venha aqui à frente para se fortalecer. Talvez você precise de uma oração. Não é que a oração aqui seja poderosa, mas tem alguém que gostaria de se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, este ano eu quero fazer diferente. Eu quero ser verdadeiramente um ramo que produza frutos. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Isto, venha. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Eu não consigo conhecer o coração de ninguém, mas o Espírito Santo conhece você. Sabe, queridos, não adianta a gente querer enganarmos a nós mesmos, a enganar a Jesus. Se você precisa de um renovo de Deus, sabe? O Espírito é aquele que traz renovo o tempo todo. Traz o tempo todo. A pior posição é quando a gente acha que se basta em a gente mesmo. Quando a gente acha que se basta da gente mesmo, esse começa a ser o começo do fim. Mas quando a gente entende que a gente precisa de Deus na vida da gente, quando a gente precisa da graça de Deus, e não é pecado, irmãos, a gente está na caminhada da fé e se fortalecer. Eu não sei se você já viu aquelas pessoas que estão correndo. Isaura gosta disso de maratona, né, Isaura? E aí está correndo, aí no meio do caminho vem alguém com um copinho d'água, né, Isaura? Não é assim? E entrega aquela aguinha. Aí a gente bebe aquela aguinha e continua a corrida. Se você está precisando de um copo d'água do Espírito Santo na sua vida, vem aqui à frente em nome de Jesus. É para você continuar na maratona dessa vida, para você continuar sendo essa videira. Tem mais alguém? Eu vou convidar o pastor Isaías para fazer esta oração. Se você quiser, vem aqui à frente. Aleluia. Eu estou precisando de um copo d'água. Aleluia. Deus de bondade, Senhor amado, estamos diante da Tua presença, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, diante do altar. Mesmo aqueles que não vieram, Senhor Deus, aqui está a Tua igreja diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença. Cada um de nós reconhecendo, Senhor Deus, que temos fome de Ti, que somos carentes de Ti, dependentes de Ti, Senhor. E que em cada coração, Senhor Deus, haja esse desejo sincero, haja, Senhor Deus, esse compromisso sincero, Senhor, de Te buscar, de estar contigo, de estar na Tua presença. Que haja em cada um de nós fome pela seiva que vem da videira. Que haja em cada um de nós, Senhor Deus, desejo genuíno de estar na Tua presença, de estar mais próximo de Ti, Senhor, de Te buscar. E que a Tua presença, Senhor Deus, esteja entranhada em todos os aspectos da nossa vida, não somente, Senhor, nos momentos em que estamos praticando uma religião, mas em cada aspecto da nossa vida, do nosso ser, do nosso agir, que Tu esteja presente, Senhor. Queremos, Senhor, ser parte dessa videira
continuamente, Senhor. Queremos ser alimentados pela seiva que vem de Ti, Senhor. Queremos que o Teu Espírito Santo continue produzindo fruto em nossa vida, Senhor. Queremos, ó Pai, sermos alimentados da Tua palavra e queremos ser cheios do Teu Espírito Santo cada dia mais. E a cada dia, Senhor, essa palavra e o Teu Espírito vá moldando em nós o caráter de Jesus. É assim, Pai, que pedimos para cada um de nós, para cada vida, para esses irmãos aqui presentes. Pedimos, Senhor Deus, que Tu continue, ó Pai, trabalhando na nossa vida, produzindo em cada um de nós, Senhor, a imagem de Jesus. Amém.